Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 23ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado. A ata para ser aprovada, referente à sessão anterior, que submeto à avaliação de Vossa Excelência. Está aprovada a ata. Indago ao eminente procurador do Ministério Público, Dr. Rafael Antônio Baldo, se deseja sustentar oralmente qualquer dos processos da pauta. Boa tarde, Vossa Excelência, excelentíssimo presidente da Sacolém da Câmara, demais outros conselheiros da primeira Câmara, representante da Fazenda, secretário diretor-geral e demais presentes. O Ministério Público de Contas tem interesse em sustentação no item 7, de relatoria do Dr. Sami, na sessão estadual, e no item 46, recurso ordinário de relatoria do Dr. Renato. Obrigado. Sustentação oral requerida nos itens 7 e 46 pelo Ministério Público de Contas. A palavra dos conselheiros ao início da sessão, se desejarem se manifestar. Não há interesse, então, com meus cumprimentos a todos os presentes, iniciamos a ordem do dia. Eu proponho a Vossas Excelências que examinemos em conjunto os itens 1 a 3. Já antecipei o relatório, bem assim os correspondentes votos, e a proposta, nos 3 casos, é pela regularidade. Cuida-se de convênio da Secretaria da Educação com a Prefeitura Municipal de Miracatu, um contrato da Sabesp com CAB Sistemas Produtores Alto Tietê, e Secretaria dos Negócios e Segurança Pública com Armatrans Logística Limitada. 1 a 3 em conjunto, está em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Item 4, prestação de contas, órgão público concessor, Secretaria do Estado da Cultura, beneficiária a Associação dos Amigos do Museu da Imagem e do Som. Antecipei o relatório. A princípio, sobrelevo que, embora o instrumento de contrato primário e aditamentos tenha recebido o beneplácito desta Corte, não há estender igual juízo aos presentes demonstrativos. Das peças em apreço, a exemplo do ocorrido na prestação de contas do exercício anterior, já julgado recentemente por esta Câmara, depreende-se vícios que reverberam infração à norma regulamentar e gestão antieconômica dos recursos destinados ao Museu da Imagem e do Som, em que pese os partícipes colecionarem aos autos documentos tidos até então como faltantes na instrução, inviável a certificação de efetividade ou proveito econômico na gestão dos valores cedidos à organização social. Mostra disso o parecer conclusivo emitido pela Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria da Cultura, deixa de atestar a economicidade no emprego do numerário, já na medida em que os relatórios apresentados pela entidade gerenciadora são débeis nesse sentido. Ainda somam-se problemas no controle das disponibilidades, ausentes instrumentos e demonstrações contábeis que evidenciem clara e precisamente as origens e aplicações do patrimônio, de modo a assegurar o aperfeiçoamento da atividade cultural. Não bastasse, a inércia na gerência dos recursos elevou as provisões de tributos, imposto de renda, contribuições sociais, com multa e juros moratórios, ao haver tardio recolhimento do principal. Sob outro aspecto, a teor do disposto no inciso 6º do artigo 3º da Lei Complementar 846, ineptas justificativas de defesa quando visa elucidar a remuneração de 2 senhoras funcionárias percebidas indevidamente pelo exercício do cargo de conselheiro. Pela lei, esses cargos não são remuneráveis e foram, pelo menos neste exercício. Portanto, encurto razões pela irregularidade da prestação de contas, e não há como escapar de condenar a organização social à devolução da importância equivalente à remuneração das 2 funcionárias que foram pagas pelo exercício de funções no Conselho. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Eminente presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores do Ministério Público e da Fazenda do Estado, senhor secretário diretor-geral, boa tarde a todos os presentes. O item 5 cuida de termos de aditamento e de retificação a contrato de gestão da Secretaria da Cultura com a Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo. Há convergência da instrução no sentido da regularidade. O meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Sami Furno. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores,
Peço para relatar conjuntamente os itens 6 a 9, com exceção do item 7, onde há pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas. Deferido. Trata-se de ajustes contratuais, o item 6, aditivos, o item 8, convênio, item 9, prestação de contas, respectivamente do DR, Secretaria de Saúde, Casa de Saúde Marcelina e Secretaria de Turismo com a Prefeitura de Avaré. Em todos eles, os órgãos técnicos convergem pela regularidade dos ajustes e meu voto é nesse mesmo sentido. Está em discussão, em votação, aprovados os votos do relator. Em seguida, o item 7, onde há requerimento de sustentação do eminente procurador do Ministério Público de Contas. Tem a palavra, eminente relator. Item 7, trata-se de 1º ao 6º termo aditivo, termos de alteração contratual relativos a contrato firmado entre a Sabesp e a empresa LFM Engenharia de Obras para a execução de obras do sistema de abastecimento de água no município de Itatiba. Concorrência e contrato já foram julgados regulares pela primeira Câmara. Os termos ora em exame tiveram por finalidade reajustamento de preço, substituição de índice, inclusão de preços extracontratuais, prorrogação do prazo e aditamento de valores, também apreciação, documentos relativos ao controle das quantidades de serviços. A instrução inicial apontou impropriedades que foram alvo de solicitação de justificativa à Sabesp, que apresentou esclarecimentos. A TJ, Engenharia Jurídica e PFE foram pela regularidade. Não obstante, o relator do feito à época instou novamente Sabesp para apresentar maiores detalhamentos. Sobrevieram aos autos novas justificativas, com documentação respectiva, e, novamente, a TJ, PFE e SDG convergiram pela regularidade dos termos em exame. Doutor Rafael Baldo tem a palavra. Obrigado, Vossa Excelência. Eu resolvi fazer sustentação oral nesse caso porque eu tenho constatado ao longo desses anos de exercício na Corte que o Tribunal vem enrijecendo os requisitos do controle da matéria principal, vale dizer, da licitação e do contrato. E, com isso, tem avançado o julgamento de irregularidade porque, de fato, os órgãos jurisdicionados têm zelado por uma correta elaboração do edital e da celebração dos contratos. O que tem despontado, por outro lado, é uma série de irregularidades quando da celebração dos termos aditivos. Isso porque, muitas vezes, esses termos aditivos são celebrados por conta de vícios latentes que existem nos projetos básicos. Projetos básicos que são mal feitos, possivelmente ensejarão a celebração de termos aditivos para corrigir, a posteriori, esses vícios latentes. Lembro de um julgado de relatoria do Dr. Renato, em que ele citava da relevância, se referia à relevância dos projetos básicos, do quanto eles são importantes para uma correta execução contratual, de modo a evitar prejuízos ao erário público. E, nesse caso, os termos aditivos, no meu entendimento, eles implicaram uma série de falhas que deveriam ser repudiadas pelo tribunal. Uma, por conta do critério, da alteração do critério de reajuste, que eu já vou tratar melhor, e o segundo seria a inclusão de preços extracontratuais, que não poderiam, não seriam incluídos no limite de 25% nos termos do artigo 65. Em relação ao primeiro, foram celebrados uma série de termos aditivos. 2 deles buscaram alterar o critério de reajustamento dos índices. Num contrato administrativo, a regra geral é que, não havendo um critério de reajuste mediante a fixação de um índice como NPC e GPDI, as partes têm direito a um reequilíbrio econômico contratual decorrido um período base de cálculo. Vale dizer, as partes, ao longo da execução contratual, podem trazer o advento de causas não previstas inicialmente que poderiam ensejar a reequilíbrio econômico financeiro. Lógico, é uma importação pelo direito administrativo da teoria da imprevisão, tal como surgida no direito administrativo francês. Mas o fato é que, uma vez que as partes contratantes optam por um índice, a partir de então, fica impossibilitada, no meu entendimento, a alteração constante e rotineira e não motivada do índice adotado. Só, eventualmente, em hipótese de substituição de índice ou ficar comprovada a defasagem do índice aplicado, que se poderia socorrer de outro índice. A solução a priori a um critério de reajustamento pré-fixado
é uma maneira de evitar esses reajustes, uma litispendência ao longo da execução contratual, ao longo dessa relação jurídica contratual. Então, por isso que o Ministério Público de Contas ele é contra essa alteração. No caso, houve 2 alterações nos critérios, nos índices de reajustamento dos preços fixados. Em relação aos outros aditamentos, o Ministério Público de Contas entende não ser possível a inclusão desses preços extracontratuais sem que eles sejam computados nos limites de 25%. Isso não é novo na Sabesp. Num parecer que eu manifestei nos autos do TC 42.157/026/2012, também da Sabesp, também num termo aditivo, eu manifestei contra a possibilidade de inclusão desses preços extracontratuais sem a necessária inclusão no cálculo do limite de 25%, tal como previsto no artigo 65. Naquele caso, eu citei que o TCU já se manifestou sobre o tema, inclusive na sua cartilha chamada Obras Públicas, Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas, o Tribunal de Contas da União sintetiza seu posicionamento no seguinte trecho do acordo produzido. É o Acórdão 749 de 2010. Em síntese, o que o acórdão procura estabelecer é a necessidade de se proceder a um cálculo separado dos acréscimos e das supressões. Vale dizer, não se poderia proceder à compensação de acréscimos e supressões, porque isso pode, inclusive, dar uma alteração zero, quando, na realidade, houve uma alteração drástica no projeto básico. Vale dizer, essa nova jurisprudência do TCU evita exatamente alterações drásticas do projeto básico. Você acaba executando algo totalmente distinto do projeto básico. E aí retorno no ponto que havia aventado em relação à relevância do projeto básico. Essas alterações bruscas, essas inclusões de preços extracontratuais, desconfiguram de tal modo o projeto básico que você acaba executando uma nova prestação. Vale dizer, ocorreria uma novação do objeto contratual, o que seria refutado pelo próprio 866. É por isso que o Ministério Público de Contas, pelo menos eu especificamente, tenho lutado contra essa inclusão de preços extracontratuais em contratações do gênero. Quer incluir novos objetos, novos serviços? Que assim o faça, mas que demonstre de 2 uma. Segundo o artigo 65, você teria que demonstrar a natureza excepcional e qualitativa e justificadamente, e não simplesmente incluir. No presente caso, se formos incluir esses preços extracontratuais, somados aos outros aditivos, nós teríamos a superação do limite de 25%. Então, deixo aqui a referência ao Acórdão 749, em que se aplica, segundo o qual deve-se proceder individualmente aos cálculos dos acréscimos das supressões para fins de cômputo do limite de 5%. E assim sendo, por esse motivo, seriam irregulares os termos aditivos em exame, juntamente com os outros termos aditivos de reajustamento. É por tais motivos, Vossa Excelência, que o Ministério Público pugna pelo julgamento de irregularidade dos aditivos em exame. Muito obrigado. O relator tem a palavra. Agradeço as contribuições, as considerações trazidas por Vossa Excelência, Dr. Rafael. Em relação, primeiramente, à questão dos reajustes contratuais feitos pelo primeiro e segundo termo aditivos, a princípio, eu constato aqui que esses reajustamentos não foram objeto de apontamentos por parte da fiscalização e, portanto, acredito, teria que ver com mais detalhe, que a parte não teria sido notificada para se defender em relação a essa questão dos reajustamentos, nem vista que a fiscalização apontou óbice a isso. Ela teria apontado óbices em relação, basicamente, à questão da inclusão de preços extracontratuais acima do limite de 25%, gerando, portanto, essa questão da desconfiguração do projeto básico original, que é até um tema que eu vou tratar num outro processo de minha relatoria. De qualquer forma, para examinar, portanto, essa questão dos preços extracontratuais extrapolando o limite do artigo 65 e até levando em conta esse acórdão citado do TCU, eu vou tirar o processo de pauta, retornando ao gabinete, para analisar esse item com melhor cuidado. Discussão adiada do item 7. Continua, Vossa Excelência, com a palavra.
Item 10, embargos de declaração postos em face de decisão da primeira Câmara, que julgou regular a prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e regular parte do montante de cerca de R$ 751 mil e irregular o restante, R$ 148 mil, com condenação da entidade à devolução da importância de R$ 148 mil. Preliminarmente conheço os embargos. Conhecido. No mérito, nego-lhes provimento por pretender o embargante apenas rediscutir o mérito. Em discussão, em votação, aprovado. Voto do relator. Continua com a palavra. Item 11, recurso ordinário interposto pela Unicamp contra a sentença que julgou regulares admissões, algumas das admissões, registrando-as e outras irregulares, negando-lhes registro. O juízo de irregularidade fundamentou-se na ausência de processo seletivo. SDG foi pelo não provimento, PFE pelo provimento. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, acompanho o SDG, negando-lhe provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Esgotamos as matérias da pauta estadual, passamos aos feitos municipais, com os cumprimentos do Dr. Karim José Feres, eminente representante da Fazenda do Estado. Senhores conselheiros, além da sustentação oral requerida pelo Ministério Público no item 46, há também do interessado Instituto Corpore para Desenvolvimento e Qualidade de Vida. Eu convido o Dr. Gustavo Justino de Oliveira, com os cumprimentos da Corte, que ocupe a tribuna dos senhores advogados. Sua Excelência terá 15 minutos para suas considerações, após a leitura do relatório, a cargo do conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o eminente advogado e faço uma síntese do relatório. Está em julgamento o contrato de gestão da Prefeitura do Guarujá com o Instituto Corpore para Desenvolvimento de Qualidade de Vida, tendo por objeto gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde e equipamentos destinados à estratégia de saúde da família, incluindo-se núcleos de apoio à saúde da família. A matéria foi objeto de instrução por parte de ATJ, que, especialmente considerando a existência de metas quantitativas que teriam sido indicadas em termos meramente percentuais, sem que houvesse parâmetros numéricos que permitissem aferir os resultados a serem atingidos ao longo da execução, igualmente apontando a ausência de demonstração da economicidade do ajuste, já que a planilha de preços não possuiria nenhum detalhamento dos custos de procedimentos, materiais, insumos e outros inerentes aos funcionamentos de uma unidade de saúde, e, por fim, também por deficiências na previsão de gastos com o pessoal, já que não teria ocorrido uma definição de limite máximo a ser despendido. Esses aspectos todos levaram a TJ a propor a irregularidade dos atos praticados. O Instituto Corpore apresentou memoriais ao final da instrução. É a síntese do relatório. Dr. Gustavo Justino, tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, integrantes desta Câmara, senhor relator, é um grande prazer estar aqui nessa casa. Inicialmente, eu gostaria de fazer um agradecimento, mais uma vez, pela honra de ter sido convidado para participar e abrir, na verdade, o evento sobre terceiro setor, organizado aqui por esta casa, presidido o evento, no caso, pelo presidente conselheiro Dimas Ramalho. Foi um evento realmente muito representativo, e os resultados e os frutos já estão sendo colhidos, não é? E há uma necessidade de um debate realmente bastante verticalizado em relação às parcerias do Estado com o terceiro setor, a partir agora da Lei Federal 13.019. Então, esta casa está de parabéns e eu me senti muito honrado por ter sido convidado para proferir a palestra de abertura. Eu mesmo continuo me colocando à disposição para o diálogo, não somente nessa matéria, mas em outros temas afins de direito administrativo, e também coloco à disposição a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde sou professor de direito administrativo, para realizar essa interlocução qualificada nesse tema e outros afins. Muito bem, em relação ao nosso processo, efetivamente foram ofertados memoriais na data de ontem, e o que ocorre aqui são somente alguns esclarecimentos que eu gostaria de fazer para não cansá-los.
Me congratulo também com o representante do Ministério Público, senhores técnicos do Tribunal de Contas e demais presentes. Bom, o que acontece aqui? Na verdade, trata-se de um momento em que será analisada a regularidade do contrato de gestão firmado entre a Prefeitura do município de Guarujá, na área da saúde, com o Instituto Corpore, meu cliente. Inicialmente, nós podemos perceber o seguinte: a própria assessoria técnica jurídica, a ATJ, houve uma certa dissonância, um certo dissenso, né? Há duas manifestações. Uma primeira manifestação favorável à regularidade, favorável à economicidade da parceria, ainda que apontando alguns aspectos que poderiam ser, por exemplo, e aqui já o pleito final, convertidos em recomendação por esse tribunal e que não se chegasse à decretação da irregularidade da parceria, portanto, preservando os efeitos, os efeitos anteriores e os efeitos posteriores dessa parceria. Então, há uma certa dissonância. Num primeiro momento, a ATJ entende que todos os requisitos da parceria estavam presentes, a economicidade estava comprovada, e, na sequência, há um outro entendimento imediatamente posterior, em sentido contrário, e que faz uma série de apontamentos e que, nos memoriais, acredito que nós tivemos a oportunidade de afastar cada um dos pontos tidos como negativos e que levariam, então, a uma eventual irregularidade dessa parceria. Acredito que esses contra-argumentos já estavam presentes no processo e também foram novamente chamados à atenção agora nos memoriais. O que ocorre? Em verdade, esse contrato de gestão ele é legal, ele atendeu à legislação municipal do Guarujá, lei e decreto. Houve também a realização de um processo de seleção pública. Este contrato de gestão também contém todas as cláusulas essenciais, especialmente as metas qualitativas e quantitativas e cláusulas específicas de limites com remuneração de pessoal, nos termos da cláusula 2ª, que estipulou como limite o valor praticado na rede privada de saúde. Então, existem, sim, os limites fixados no contrato de gestão e foram respeitados. Ademais disso, a partir do evento 48.3 do processo eletrônico, do documento 48.3, consta também que foi elaborada uma tabela pela Prefeitura do Guarujá, em que havia não a estipulação de um teto, como a TJ pretendia dizer que seria, então, obrigatório, mas sim a previsão total do custo mensal com cada profissional de saúde a ser contratado. No que diz respeito à remuneração de dirigentes, que é um outro ponto também trazido à colação pela TJ como negativo, que não teria sido respeitado, a remuneração de dirigentes aqui, neste caso específico, neste caso concreto, realmente não causa nenhum gravame, porque não foi estipulada simplesmente pelo fato da entidade não instituir salários aos seus dirigentes e associados, por força do artigo 51 do seu Estatuto Social. Então, não há que se falar em nulidade ou ponto negativo à declaração de regularidade dessa parceria em relação a esse aspecto. No que diz respeito à eficiência e economicidade do contrato de gestão, o município do Guarujá realizou, sim, estudo prévio. Consta este documento, é o evento 13.12 do processo eletrônico. Então, ainda que talvez não constem todos os pontos alertados eficientemente pela ATJ, este documento, esse estudo prévio, comprova que a melhor forma de efetivar os serviços de saúde à população, naquele momento e até agora, é efetivamente por meio de contrato de gestão. É mais econômico, é mais eficiente, vem provocando a prestação de serviços de uma maneira quantitativa e qualitativa bastante adequada, né? E, ainda que não siga uma certa forma, vamos dizer assim, esse estudo, ele consta e está presente. Ademais disso, há um acórdão, não desta colenda Câmara, mas da segunda Câmara. Da segunda Câmara, relatoria do conselheiro Antônio Roque Cittadini, que é uma situação análoga à presente. Envolve a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra com a organização social SPDM.
E este acórdão fala com todas as letras o seguinte: ainda que o estudo prévio, e nesse caso nem mesmo estudo prévio havia, mas havia uma justificativa, uma fundamentação da parcerização. E, neste caso, a fundamentação da parcerização e a comprovação dessa fundamentação são suficientes, né, como quesito material para comprovar a economicidade, né, e o acerto da opção pela parceria. Então, nesse sentido, gostaria de fazer menção ao acórdão referente à segunda Câmara, de 9 de junho de 2015, desta Casa, Tribunal de Contas 042-453-026/13. Então, em situação análoga, este tribunal, mas por meio da segunda Câmara, entendeu que o estudo prévio, ainda que não completo, vamos dizer assim, desde que comprovada a fundamentação da parcerização, né, e os efeitos, os resultados da parceria, no sentido da sua economicidade, são suficientes, então, para, neste ponto, declarar a regularidade da parceria. Um outro ponto importante também, o município do Guarujá, ele entendeu que se optasse ou continuasse optando pela prestação direta do serviço, haveria um dispêndio muito maior de recursos financeiros para obter equipamentos, insumos médicos e estrutura adequada do que contratar uma entidade que já possui isso. E isso tudo fica comprovado em uma estimativa dos custos que consta em uma planilha detalhada que prevê todos os gastos com uma unidade de saúde, que é o evento 48.3 do processo eletrônico. Nesse sentido, então, a economicidade, no nosso entender, e também no entendimento da primeira manifestação da ATJ, né, é regular, e a parcerização, neste caso, é dotada de economicidade. Nesse sentido, portanto, sem maiores delongas, e me colocando à disposição para eventuais esclarecimentos, entendemos, portanto, que o presente feito deve julgar regular a parceria e se preservando os efeitos, portanto, desta parceria, legitimando-a e não a desconstituindo, e também pede-se aqui que o benefício da dúvida seja concedido à regularidade e à legitimação da parceria, no seguinte sentido, de que eventuais falhas que ainda constem e que não tenham sido comprovadas pela defesa e agora também reforçadas pelo memorial e por essa sustentação oral, que haja uma conversão em recomendações, né? Em recomendações, portanto, à Prefeitura e também à entidade privada parceira, para que, então, promova aperfeiçoamentos da parceria, conferindo às partes não a decretação, o direito de não decretação da irregularidade da parceria, e sim a preservação dos efeitos dessa parceria. Convém lembrar que as prefeituras, todas as prefeituras do Brasil, estão passando seríssimos problemas de caixa, não vêm adimplindo também com suas obrigações, não somente em parcerias com o terceiro setor, mas em contratos, e esta parceria específica vem produzindo efeitos quantitativos e qualitativos bastante significativos, sendo inclusive referência na região litorânea, na Baixada Santista. Então, nesse sentido, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a atenção de todos os conselheiros, o ilustríssimo membro do Ministério Público, e, portanto, pleitear pela declaração de regularidade dessa parceria. Meu muito obrigado. O tribunal agradece a participação do eminente professor Gustavo Justino. Palavra do Procurador de Contas, doutor Rafael Baldo. Obrigado, Vossa Excelência, doutor relator. A intervenção ministerial ela será bem rápida. Só gostaria de frisar que o tema ele é permeado por uma alteração no paradigma até então vigente, não só por conta da edição da Lei 13.019, mas também por conta da recente publicação do acórdão proferido na DI 1923, que cristalizou grande parte do que já constava no voto proferido pelo ministro Aires Brito. Nesse voto ficou consagrado, por exemplo, a necessidade de chamamento público, a necessidade de publicação e edital,
a fixação da remuneração dos dirigentes, submissão ao controle externo, dentre outros itens. No presente caso, foram elencadas várias formalidades que teriam sido comprovadas ao longo da instrução probatória. Para o Ministério Público, várias foram de fato justificadas, mas o que me preocupa é a falta de detalhamento dos custos unitários. Embora não haja, especialmente, uma previsão legal específica para esse detalhamento dos custos unitários, a Corte de Contas Paulista passou a exigir desde o ano passado esse detalhamento. E isso decorre, no meu entendimento, dessa ponte hermenêutica que se realizou entre toda essa legislação de terceiro setor. Na falta de uma lei uniforme, com a principiologia própria, que possa dar um tratamento para todos os institutos, como como a contrato de gestão, o termo de parceria, convênios. Todos esses diferentes institutos têm tratamentos, cada qual com regime jurídico distinto, de modo que falta uma legislação própria que possa irradiar sua força para esses diferentes institutos. E essa ponte hermenêutica, ela, no meu entendimento, ela reside exatamente no artigo 116 da 866, porque ela permite a aplicação subsidiária de vários artigos que já tratam do contrato administrativo. É claro, a gente sabe que o contrato tem aquela questão dos interesses convergentes, divergentes, contrapostos, mas, tirando o aspecto do lucro, vários outros pontos aplicáveis aos contratos podem ser aplicados aqui na seara dos convênios, dos contratos de gestão e de outros instrumentos, ferramentas aplicáveis ao terceiro setor. E o detalhamento dos custos unitários, ele é um tema já consagrado aqui na jurisprudência da Corte, sabemos o quão ele é relevante, principalmente para a verificação na fase de execução contratual. Lembro que nos 2 últimos anos o Estado de São Paulo vem sofrendo uma série de problemas na área da saúde e muitas dessas falhas decorrem exatamente na fase de execução contratual, porque não era possível aferir o cumprimento das metas. Daí a relevância da especificação dos custos unitários. Vide, por exemplo, a questão da Santa Casa no ano passado. Então, o Ministério Público pugna pelo julgamento de irregularidade tão somente pela essa falta de detalhamento dos custos unitários, não só pela administração contratante, mas também no plano de trabalho da contratada. Contratação, isso, da contratada. Salvo Vossa Excelência entender de modo contrário, julgando pela irregularidade, eu gostaria de pugnar subsidiariamente também pela fixação de ressalva, de recomendação, no sentido de que nos próximos contratos seja prevista a liberação gradual das parcelas conforme o cumprimento gradual dessas metas previstas no plano de trabalho, permitindo, eventualmente, a rescisão dos contratos de gestão dos outros termos do terceiro setor, na hipótese de inexecução parcial ou total, ou inadequada. O fato é que, muitas vezes, essa rescisão só é possível de ser verificada ao término do ajuste, quando muito já foi gasto e pouco foi cumprido, que é o que nós temos verificado, que é o que se tem constatado nos últimos exercícios aqui na Casa. Então, acho que seria uma ressalva, uma recomendação de grande valia para fortalecer o controle externo na fase de execução. Muito obrigado, Excelência. Palavra do relator. Cumprimento e agradeço as competentes sustentações orais que suscitam reflexão por parte deste relator. Eu retiro de pauta, peço retorno ao gabinete. Matéria fica adiada, renovando os cumprimentos, eminente advogado. Retomamos a sequência da ordem do dia e eu me permito relatar o item 12, representante Arnaldo de Souza, representado da Prefeitura de Cerquilho, possíveis irregularidades a partir do ano 2013, quanto a compras diretas de medicamentos. Antecipei o relatório. A origem assumiu ter procedido à compra de medicamentos, contrato de serviços sem licitação e mesmo após ter preços de iguais produtos registrados em ata. Como bem observou o doutor Ministério Público, a análise das justificativas juntadas aos autos evidencia a ausência de preparo da administração, que realizou contratações diretas para atender às demandas que surgiram ao longo do exercício de 2013 no município, visando atender, entre outros casos, o que chamou de questões sociais. Tem-se que a situação retratada nos autos não demonstra a presença de situação emergencial, mas sim falta de planejamento. Em curto razões, acompanho o Ministério Público de Contas, voto pela procedência da representação, pela irregularidade da matéria e aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Vinhedo, contrato Centro Integrado de Diagnose.
licitação, houve um pregão presencial, acompanha o expediente uma representação. Sem maior alardeio, eu relevo a omissão do critério de reajuste, porque há ausentes prejuízos resultantes desse lapso. Há legislação própria, Lei 10.192, prevendo reajuste contratual após 12 meses de vigência, o que não prescinde de combinação de censura com o fim de providenciar durante o acerto do procedimento. Consoante pesquisa de preço, lote 3 foi estimado em R$ 108.313, consolidada a contratação por R$ 108.000. Logo, plenamente superado o impasse quanto à compatibilidade de preço. Nada pesa contra o torneio, no que tange aos requisitos de habilitação, que se encontram em plena harmonia com a lei. Também aqui encurto razões para concluir pela regularidade do pregão e improcedência da representação. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Barueri contrata Seleto, Mercado Açougue Panificadora. E também a Nobel Foods do Brasil. São os itens 15 a 17. O 17º é uma representação agregada por Sérgio Rodrigues Paraíso, apontando que, no seu entender, seriam possíveis irregularidades. Cuidaram os órgãos instrutivos e técnicos e Ministério Público de confirmar o já apurado quando o indeferimento da liminar para a realização do certame. Exigência vitalícia voltada à qualificação técnica, 50% de cada lote, não afrontava e não afronta súmula desse tribunal. Deixo de tecer maiores comentários sobre o tema devidamente enfrentado. E proponho aqui a improcedência da representação. Adequação da quantidade de produtos ao número de alunos matriculados, alvo de questionamento em autos contratuais, constitui aspecto dirimido pela defesa. Para as demais indagações que recaíram sobre o objeto em si e sua distribuição, qual seria o interesse público envolvido na aquisição, aqui nós estamos tratando de ovos de Páscoa, distribuído para alunos do ensino médio, do ensino técnico e também para cursinho pré-vestibular. Eu vou me reportar a precedentes favoráveis desta Corte, que, analisando ajustes praticamente idênticos, também da Prefeitura de Barueri, ponderou a ausência de ilícito ou de desatenção aos princípios da legalidade, moralidade e economicidade, encontrar-se a Prefeitura amparada na Lei Orgânica da Assistência Social e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e inserir-se a concessão no campo da discricionariedade do administrador público e inocorrência de prejuízo. O voto é pela regularidade da licitação e pela improcedência da representação. Em discussão e votação, aprovado. Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara contrata BM Araçatuba para executar reparos de vazamentos em redes de distribuição. Julgados irregulares, licitação e respectivo contrato. Este aditamento tem a mesma sorte. Portanto, pela irregularidade do aditamento, em discussão e votação, aprovado. Prefeitura do município de Araraquara, Supermercado 14 Limitada, uma dispensa de licitação. O município não trouxe aos autos qualquer informação ou documento que permitisse a aprovação do feito. Malgrado alegações de discricionariedade e hipótese de contratação direta, no inciso 12 do artigo 24 da lei, a lei contempla a compra de gêneros alimentícios perecíveis, como hortifruti, granjeiros e pães, e apenas na quantidade e pelo tempo absolutamente necessário para a realização do processo seletivo. Estas cestas básicas, 500 adquiridas, são compostas em sua totalidade por produtos industrializados. Expressaram na prática o objetivo central da Prefeitura, não refletindo necessidade momentânea. Não obstante baixo valor envolvido, indispensável seria o envio de convites ou aquisição dos itens mediante pregão, pela irregularidade da dispensa de licitação. Está em discussão e votação, aprovado. Prefeitura de Mairinques, Marapiti, informática, prestação de serviço técnico especializado de manutenção e suporte. Os interessados lograram demonstrar que a empresa contratada se enquadra na categoria de fornecedora exclusiva. Vale salientar que o ajuste não trata da aquisição de licenças ou uso de sistemas, que já tinha sido levado a efeito por tomada de preço anterior, mas da contratação de serviço de manutenção e suporte técnico de programas de informática já instalados e com garantia expirada. Contratou-se diretamente a empresa responsável pela anterior instalação e implantação do software, vencedora da tomada de preço 6 de 2011, que é a proprietária intelectual dos programas, detentora
detentora dos códigos, fontes, chaves de acesso, única autorizada a acessar os sistemas para funções de administração, desenvolvimento e apoio. Não há como escapar. Ou contrata para essa manutenção e assistência técnica, ou rescinde o contrato e faz outra tomada de preço com novos sistemas, que me parece antieconômico. Pela regularidade, portanto, é o voto, que está em discussão e votação. Aprovado. Interessado no item 21, o presidente da Câmara Municipal de Marília pede um adiamento, oportunidade, ele está trocando os advogados, pede oportunidade de vista para a manifestação final de defesa, a matéria fica adiada. Item 22, contas anuais da... É um recurso. Contas anuais da Agência Reguladora de Mauá. Ela chama Agência Reguladora de Serviço de Água e Esgotos de Mauá. Antecipei a Vossa Excelência esse relatório de voto. O voto conhece em preliminar dos recursos. Vossa Excelências fazem o obséquio de me acompanhar. Os recorrentes trouxeram aos autos elementos capazes de alterar o juízo proferido em primeira instância. De plano, considero que a maioria das pendências que pautaram a decisão recorrida resta regularizada. Demonstra, pelo menos, boa-fé. Apesar dos desacertos verificados, a matéria merece uma análise condescendente. Das impropriedades apontadas, sobressairia a ausência de cumprimento das finalidades para as quais o órgão teria sido criado, deixando de regulamentar, acompanhar e fiscalizar. Mas as razões de recurso, farta documentação apresentada, dão conta de que a autarquia atuou de forma satisfatória para a consecução dos seus objetivos. Desempenhou a contento funções de regulação, fiscalização do serviço público de saneamento básico, ainda que em processo de adaptação do marco regulatório com quadro reduzido de pessoal técnico. Também esclarecidas diferenças de receitas, controle de combustível e regularizada a dívida com PIS-PASEP. Meu voto dá provimento ao apelo. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 23, prestação de contas da Prefeitura de Birigui, recursos repassados à Santa Casa. Eu vou acompanhar SDG. Há uma discussão aqui quanto à legitimidade de recorrer, porque recorre o município, a Santa Casa e o prefeito. O município, a rigor, não tem legitimidade nem interesse, porque o Tribunal de Contas, quando considera irregular um determinado repasse, está protegendo o município. Não teria nenhum sentido que o erário municipal se insurgisse contra a decisão do tribunal. Então, não conheço legitimidade no recurso. O do ex-prefeito, sim, me parece evidente, especialmente em tempos de lei de ficha limpa, importantíssimo o seu recurso. A Irmandade da Santa Casa, conquanto não tenha sido condenado à devolução, e nem tenha sido condenado a não receber novos recursos, também entendo que tem legitimidade, porque é muito desagradável para qualquer entidade ter contra si, no seu currículo, uma desaprovação em prestação de contas do tribunal, ainda que os gravames não tenham sido de natureza financeira ou de qualquer outra natureza. Então, eu conheço dos recursos da Santa Casa e do prefeito, mas não conheço do município. Está em discussão. Assim conhecidos, o mérito restrito a estes recursos, verifica que a Prefeitura enfrentava dificuldades para suprir unidade de pronto-socorro. Foram consultados médicos, técnicos em radiologia e gesso da região, que não demonstraram o menor interesse em integrar o quadro de funcionários do órgão. Intenção da administração municipal para atender demanda local, por intermédio de clínicas especializadas contratadas por licitação, também não chegou a bom termo, tendo em vista a suspensão do certame por determinação judicial. Só restava a Irmandade de Santa Casa. Diante dessas considerações, com suporte em parecer de SDG, voto pelo provimento dos recursos. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário de Luiz Oscar Vital Jacó, prefeito de Amparo, em contrato objetivando a aquisição de suco concentrado. Conheço em preliminar. Acertadamente consta do decreto condenatório que esta Corte já deliberou ser obrigatória a publicação do edital de pregão em jornal de grande circulação, mas observe que, no caso, foi publicado no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura, no Diário Oficial do Estado, e houve um grande interesse pelo certame, 250 downloads registrados no edital. Mas eu não vejo aqui restrição à publicidade, eu proponho o provimento para julgar regular, licitação, contrato,
mantém uma recomendação arbitrada em primeira instância para que aprimore a formalização dos procedimentos licitatórios. Em discussão e votação, aprovado. Ricardo da Silva Sobrinho, prefeito de Santo Antônio da Alegria, matéria de admissão de pessoal. O voto vai acompanhar a SDG e propor o provimento, autorizando-se como decorrência o registro das admissões temporárias, com reflexo afastamento da sanção de natureza pecuniária, combinado ao prefeito. Conselheiro Samivuni, tem a palavra. Senhor presidente, eu fui o julgador da decisão em primeira instância, como auditor, e eu gostaria só de fazer breves considerações em relação à falha apontada de extrapolação dos limites previstos na LRF em relação aos gastos pessoal. Eu acolho as razões do recorrente e, de fato, ele conseguiu reconduzir esses gastos aos limites da lei. No entanto, eu continuo acreditando que as demais falhas não foram justificadas devidamente. Então, por exemplo, a questão de terem sido classificados, contrariamente ao previsto no edital, candidatos que tiraram notas abaixo de 50, muito embora nenhum desses tenham sido, de fato, em concreto, nomeados, gerou um risco de gente com nota abaixo do mínimo exigido pelo edital ser, ao fim, nomeado. Por acaso, não se chegou a esse ponto na lista, mas houve esse risco de gente com nota abaixo de 50% ter sido nomeada. E a outra falha é o fato do critério seletivo ter se dado apenas por meio de entrevistas sem nenhuma prova objetiva. Por fim, ainda que se considere extremamente relevantes a área de atendimento a crianças menores carentes em abrigos de internação, não foi comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público, apenas o excepcional interesse público em se tratando dessa área de menores carentes, mas não a necessidade temporária. Consta dos autos que essas contratações vêm sendo feitas reiteradamente, de modo que não há nenhum caráter de imprevisibilidade. E justamente por ser uma área tão sensível, eu entendo que possamos ser rigorosos ao exigir na contratação de gente para esses cargos de auxiliares de educação, cuidadores, uma prova minimamente com critérios objetivos e não depender da subjetividade de entrevistas. Portanto, afastando apenas aquele fundamento da condenação relativo à extrapolação de gastos com pessoal, em relação às demais falhas, eu acho que elas permanecem e eu gostaria de proferir um voto pelo desprovimento do apelo. Eu mantenho o voto pelo provimento, observando que houve processo seletivo simplificado, ainda com algum defeito, que foram nomeados, foram classificados menos 50, mas só foram aproveitados e nomeados realmente aqueles que atingiram o mínimo de pontos. Necessidade, me parece premente, do município, me parece bem evidente, sem necessidade de que justificasse anteriormente isso. Se reclamou aqui a justificativa para a necessidade de interesse público relevante, mas acho que os fatos falam por si. A minha proposta, sempre mais tolerante com relação ao tema, já que Vossa Excelência me conhece, mantenho o voto pelo provimento. Senhor presidente, me parece que a preocupação em relação àqueles que foram admitidos à sequência do exame sem obter a nota mínima, ela pode ser obviada, a despeito de até agora nenhum ser aproveitado, mas na hipótese remota de haver remanescentes aprovados que possam vir a ser chamados, a nossa decisão expressamente proibir, vedar que o município lance mão de supostos aprovados dentro dessas condições. É de cautela. Me parece uma cautela apropriada. O mais está voltado às circunstâncias de fato da contratação. Realmente não há que se falar em extrapolação de folha de gastos com pessoal em sede específica de concurso público, isso é verificado no conteúdo global das contas do município. E essa é uma área que eu me alinho à tolerância do eminente relator, no sentido de entendê-la sempre complexa, e eu ousaria até dizer
que uma rotatividade nessa área, ela traz mais efeitos positivos do que negativos. Você perpetuar servidores no trato com menores que necessitam de internação, conduz à perpetuação de muitos vícios, à perpetuação de muitos problemas, e, eventualmente, essa rotatividade, ainda que não possa servir como fundamento de legalidade da contratação, me parece que, quanto aos seus efeitos concretos, acaba sendo benéfica para o município. Eu me alinho à interpretação mais tolerante do senhor relator, a quem acompanho. Eu agradeço o apoio do eminente conselheiro. Posso encerrar a discussão? Registro o voto contrário de Vossa Excelência. Isso. Tá bom. Então, por maioria, aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Sambivana. Item 26, recurso de prestação de contas da Câmara de Ituverava. Foi retirado de pauta para estudo. Agora eu trago de volta presentes pressupostos de legitimidade. Conheço. Senhores, me acompanham. E no mérito, o desenvolvimento do Programa de Assistência à Saúde do Servidor pela Associação dos Funcionários do Município de Ituverava, embora autorizado por lei municipal, já constitui objeto de crítica desse tribunal. Eu vou acompanhar a SDG e propor o provimento parcial. Confirma-se o decreto de desaprovação da prestação de contas, a multa, porém se cancela a sanção de ressarcimento do numerário, porque, evidentemente, seria considerar o enriquecimento ilícito aqui do poder público. Portanto, do provimento parcial, está em discussão e votação, aprovado. Recurso ordinário da Prefeitura de Ribeirão do Sul, admissão de pessoal por tempo determinado, a propósito de provimento parcial, para se decretar a legalidade dos atos admissionais temporários efetivados pela Prefeitura de Ribeirão do Sul, com exceção relativos à nomeação das funcionárias que o voto identifica, que foram admitidos para a função de monitor de transporte escolar. Quanto a esse, a instrução não sorri. Portanto, pelo provimento parcial, está em discussão e votação, aprovado. Recurso ordinário de Ademar Kemp Marcondes de Moura, ex-prefeito de Alvo de Carvalho, também admissão de pessoal. Alegações comportam acolhimento em parte. Verifica inicialmente que o recorrente reitera argumentos ofertados de defesa na instrução inicial do feito, mas o voto é pelo provimento parcial. Declaro legalidade e autorizo o assentamento de atos de nomeação que são indicados no voto, todos contratados por cargo de professor de educação básica, mas se mantém a negativa de registro para as outras funções. Considerando a mitigação dos fundamentos da sentença, propõe redução da multa para 160 UFESP. Está em discussão e votação. Aprovado. Recursos ordinários, item 29, recorrente da Prefeitura de Nova Canaã e admissão de pessoal. Aqui eu vou propor que não se dê provimento, não socorre as recorrentes e invocação do princípio de segurança jurídica, vez que a jurisdição sobre a matéria é atribuição constitucional e só há certeza quanto à legalidade da admissão quando providenciado por esta Casa o registro do ato. Exigência temporal de 3 anos de residência no município mostra-se efetivamente exorbitante e potencialmente restritiva. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. E retiro 30, volta ao gabinete para reestudar e transmito a palavra com muita alegria ao conselheiro Renato Martins Costa. Em conjunto, 31 e 32 e 33. Deferido. Termo aditivo, termo de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo, matéria contratual da Prefeitura de São José dos Campos. E inexigibilidade de estação, contrato e acompanhamento de execução contratual da Prefeitura de Louveira. Convergência na instrução pela regularidade. Os meus votos acompanham. Em discussão e votação, aprovado. 34, inexigibilidade de estação, contrato, Prefeitura de Braúna com M. Sampaio, promoções artísticas, realização de shows, objeto, ATJ pela regularidade, SDG pela irregularidade. Aqui a jurisprudência é tranquila no sentido da irregularidade da matéria, já que restou demonstrado que a empresa contratada não detinha exclusividade sobre o objeto, senão para aquelas datas apontadas, pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 35, termos de aditamento ao contrato da Prefeitura de Itanhaém, serviço de limpeza urbana. Matéria foi tida por irregular pela instrução por incidência da assessoriedade.
Por essa mesma razão, meu voto acompanha tais conclusões. Em discussão e votação, aprovado. 36 e 37, em conjunto, concorrência e contrato da Prefeitura de Viradouro com Proeng, construtora, execução de obras de serviços de engenharia e edificação de unidades habitacionais. Vereadores à Câmara Municipal local representaram em face de possíveis irregularidades. A instrução é convergente no sentido da procedência da representação e irregularidade da matéria contratual. Alguns aspectos foram afastados pelas justificativas apresentadas, porém, as questões impugnadas pela representação são intransponíveis, uma vez que as exigências contidas nas cláusulas editalícias afrontam a norma de regência. O fato é que as mesmas impõem aos licitantes ônus não previsto para a modalidade de concorrência, impedindo a participação de empresas que não possuíssem cadastro no município de Viradouro, que seria compatível com o regime de tomada de preços apenas, ou que obtivessem, até o terceiro dia anterior ao recolhimento das propostas, tal acesso, observada a necessária qualificação, bem como o registro junto ao CDHU, com validade até a data de abertura do envelope de documentação. Concretamente, o que ocorreu é que 13 empresas retiraram o edital e, com tais restrições, apenas 2 acorreram ao certame. Voto pela procedência da representação e irregularidade de concorrência e contrato, com a instrução, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. O 38, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Em regimental, pedido de Vossa Excelência, adiada a matéria. Em conjunto, 39 a 45. Deferido. São contratos precedidos de declaração de inexigibilidade de licitação na Prefeitura de Potirendaba para a contratação de shows artísticos. A instrução é pela irregularidade e a minha conclusão converge com a instrução, à exceção da contratação da empresa Marca 3, Produções Artísticas, já que comprovadamente ela é representante exclusiva da dupla Israel e Rodolfo. Todos os demais contratados estão com aquela carta de representação apenas para a data específica. O Sidney Magal também? Sidney Magal, infelizmente, Uma ele pena. foi contratado inadequadamente, assim como Gabriel Gava. E tem uma banda aqui. Sim. Lembra o Ulisses Guimarães? Tem coisas interessantes aqui. Tem Inimigos da HP. João Bosco e Vinícius. Só o Israel, portanto. Só o Israel salvou-se. E tem a famosíssima Batom na Cueca. Pois é, espetacular. essa que lembrava. Muito bem. É a banda. Está em discussão e votação, aprovado o voto do relator. O 47 são as contas da Câmara Municipal de Paris de 2014, com a instrução, voto pela regularidade. Está em discussão e votação, aprovado. 48 e 49, prefeituras de Ituverava e Pratânia, 2014, também há convergência na instrução pela emissão de pareceres favoráveis, os meus votos acompanham. Em discussão e votação, aprovado. 50, embargos de declaração, apresentados pelo GEPROM, prestação de contas de repasse da Prefeitura de Pirajuí no exercício de 2011. O Ministério Público opina pelo não provimento. Eu conheço e rejeito os embargos, senhor presidente, senhor conselheiro, já que não houve a emissão pretendida. Até porque aqui, especialmente, o julgamento foi fundamentado em precedente anterior do TC 1688 de 2013, que apreciou situação análoga. Portanto, a referência elimina qualquer possível omissão aventada. Em discussão e votação, aprovado. E o 51, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular de tomada de preço, contrato termo aditivo da Prefeitura de Praia Grande para cobertura com telhas da piscina do 2º subgrupamento do Corpo de Bombeiros. Recorre o senhor subsecretário de Assuntos de Segurança à época. SDG manifestou-se pelo não provimento. Eu conheço em preliminar. Conheci. A matéria de fundo realmente traduz situações que temos condenado aqui. A questão dos atestados acompanhados de CAT e vistoria pelo responsável técnico. Ocorre que houve 9 visitas técnicas, 13 empresas classificadas, disputa de preço. Estamos diante, então, daquelas situações que, na prática, a competitividade foi assegurada e a economicidade também. Eu me animo a dar provimento ao recurso.
Em discussão. Encerrar a discussão. Em votação. Aprovado o voto do relator. Auditor substituto conselheiro. Sami Wurman tem a palavra. Senhor presidente, exame itens os 17º, 18º, 19º e 20º termos de aditamento, primeiro e segundo termos de retificação, referência contada à Prefeitura de São Bernardo do Campo e consórcio SBC Trans para concessão de prestação e exploração de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no município de São Bernardo do Campo. Toda a matéria anterior foi julgada regular e conhecida por essa Corte, sendo que os 17º, 18º, 19º e 19º termos de aditamento e o primeiro e segundo termos de retificação, diferidos pelo Corpo de Auditores, todavia, agora serão também julgados em fase da apreciação do 20º aditivo. Fiscalização referente ao 20º aditivo propôs o encaminhamento dos autos às áreas técnicas da Corte. A TJ, chefia e SDG foram pela irregularidade desse último termo de aditamento, o 20º. Passo ao voto. Inicialmente, a matéria foi diferida pelo Corpo de Auditores, comporta agora juízo de regularidade de conhecimento, tendo em vista a inexistência de impropriedades formais. É o caso do 17º, 18º e 19º aditivos. Quanto a eles, está tudo regular. Agora, em relação ao 20º aditivo, que procedeu à compensação financeira e reequilíbrio econômico-financeiro de acordo com cláusulas contratuais, o mesmo não pode ser dito. A defesa alega que o reequilíbrio econômico-financeiro se deu por conta de frustrações de receita e investimentos adicionais associados a outros eventos e, principalmente, por conta da gratuidade do transporte coletivo de idosos e pensionistas. De plano, cabe observar que, na ocorrência de um ônus econômico financeiro no transcorrer de um contrato de concessão, advindo de um risco não assumido pela concessionária quando da assinatura do ajuste inicial, aí se justificaria o pleito de reequilíbrio da avença. No entanto, não há como acatar tal alegação se o ônus aludido não estava previsto na sua proposta original. Conforme apurou a instrução processual, não há nos autos evidência da ocorrência de eventos como frustração de receita, investimentos ou outros custos adicionais ligado a algum acontecimento que pudesse contribuir efetivamente para uma situação de desequilíbrio ou imprevisibilidade do contrato de concessões. Assim, não houve áreas extraordinárias nem fatos imprevisíveis, conforme também aponta SDG. No voto e relatório já disponibilizados a vossas excelências, também trago uma discussão sobre a inconveniência de se manter numa concessão a taxa interna de retorno, portanto, a taxa de rentabilidade previstas lá no ajuste inicial que se deu em 1997. Portanto, a necessidade que haveria também de se readequar esse valor da taxa interna de retorno ao contexto econômico da época, seguindo, inclusive, recomendação de decisórios vários do Tribunal de Contas da União. Mas a questão que me chama mais atenção nesse contrato de concessão é uma previsão editalícia de que, no caso de haver reequilíbrio econômico, necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que, repito, não se justificou, mas ainda que essa fosse justificada, haveria compensações financeiras correspondentes e necessárias para que se mantivesse, portanto, aquela taxa interna de retorno constante e a remuneração constante para a concessionária. Ao invés do normalmente feito, que é através de uma elevação de tarifas para compensar o concessionário em caso de investimentos imprevistos, das chamadas áreas extraordinárias, aqui no ajuste se previu que o poder concedente pagasse uma compensação financeira, e foi paga no valor de mais de 41 milhões de reais, divididos em 3 ou 4 parcelas, gerando, portanto, no meu entender, um dano ao erário. Não houve a justificativa para que o poder concedente pagasse 41 milhões de reais por conta de um alegado desequilíbrio econômico-financeiro que não ocorreu. Eventuais frustrações de receitas
elas não podem dar aso a reequilíbrios econômicos e financeiros, porque faz parte do risco do negócio assumido pela concessionária. Da mesma forma, os investimentos que supostamente teriam surgido sem previsão, não, eles estavam previstos no cronograma físico-financeiro da obra. Da mesma forma que os gastos com gestantes, idosos, a gratuidade, também já está incorporada no cálculo da remuneração da concessionária. Então, minha proposta é para o julgamento, pela irregularidade do 20º termo do ajuste, com multa de 500 UFESPs ao responsável e oficiamento ao Ministério Público do Estado em face do possível dano ao erário causado pelo pagamento das tais compensações financeiras de cerca de 41 milhões de reais. Isso é meu voto. Em discussão? Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Agora, de novo, processo da Prefeitura de São Bernardo dos Campos. São Bernardo dos... São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Se o Roque estivesse aqui, peço para relatar conjuntamente, portanto, itens 53 a 56. Aqui também é uma questão bastante grave, concorrência internacional pela Prefeitura, São Bernardo do Campo, e decorrentes contratos celebrados com o consórcio Nova São Bernardo, em parção com o consórcio Viário São Bernardo, para execução de obras do Programa de Transporte Urbano do município. A licitação e os decorrentes contratos foram considerados regulares. Examinam-se aqui termos de aditamento, apostilamento, recebimento provisório e definitivo, conforme voto e relatórios encaminhados previamente a Vossas Excelências. Fiscalização foi pela irregularidade dos acréscimos no que tange aos lotes 1, 2 e 4, em razão da extrapolação do permissivo do artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações. Houve acréscimo de 90%, 38% e 103%, respectivamente, e irregularidade da matéria relativa aos lotes 5 e 6. Após vários assinalamentos de prazos responsáveis, a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o consórcio Nova São Bernardo apresentaram justificativas e a TJ, Chefia, SDG e MPC todos convergiram pela irregularidade dos acréscimos superiores ao permissivo da lei, bem como pela irregularidade da execução contratual no tocante ao lote 6º. Passo ao voto. Inicialmente, consigno que em julho, dia 15 desse mês, foi protocolado memorial pelo consórcio Nova São Bernardo, objetivando demonstrar que os apontamentos efetuados pelos órgãos técnicos da Casa não possuiriam condão de macular a regularidade dos aditamentos. Entendo que o alegado interesse coletivo primário e inquestionável benefício da população local com a conclusão da obra não eximem a Prefeitura de São Bernardo do Campo de lançar um edital acompanhado de um projeto básico executivo adequado, nem autorizam alterações acima dos percentuais fixados pela aludida lei, sejam elas a pretexto de serem qualitativas ou quantitativas. Verifico que foram promovidos acréscimos aos lotes 1, 2 e 4 de 81,11%, 37,69% e 103,78%, respectivamente, extrapolando em muito o limite de 25% imposto pelo artigo 65, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 8.666. Observa, assim como o MPC e chefia de ATJ, que a maioria dos itens considerados imprevisíveis pela administração não só poderiam ter sido previstos, como deveriam constar do projeto da licitação. Alegações de que os acréscimos qualitativos, entre aspas, estariam fora dos limites estabelecidos pela Lei de Licitações não merecem prosperar. A Lei de Licitações não os diferencia, bem como assinalou a SDG. Sob outra perspectiva, conforme a ATJ e MPC, as alterações promovidas nos contratos não podem ser consideradas como de ordem qualitativa, vez que deveriam ter sido previamente detalhadas em projeto, no caso, o projeto executivo. Como exemplo, menciono que não podem ser acolhidas as justificativas de que alterações como a inclusão do coletor Ribeirão dos Couros, acréscimo de mais de 10 bilhões, equivalente a quase 45% de aumento do valor inicial do contrato, que essas alterações sejam de natureza qualitativa,
sem ao menos a obra estar prevista inicialmente no projeto utilizado como referência na licitação. É como se tivesse sido celebrado um outro contrato com a mesma contratada, sem o devido procedimento licitatório. E aí volta à baila aquele assunto ventilado pelo eminente procurador Rafael Baldo, de que houve aqui, no caso, uma verdadeira desconfiguração do projeto básico inicial. Com relação ao lote 6, em que pese o acréscimo situar-se dentro dos limites da lei, não houve expedição do termo de recebimento definitivo da obra, no que tange a uma intervenção aqui chamada alargamento da Avenida Senador Vergueiro, após 9 anos, conforme verificada pela nossa fiscalização. Portanto, sob qualquer ângulo que se examine a matéria em relação aos lotes 1, 2, 4 e 6 encontra-se irregular. Assim, acompanhando a ATJ, Chefia, MPC e SDG, voto pela irregularidade dos termos aditivos aqui citados, pela regularidade dos demais e também pela irregularidade da execução contratual do lote 6º. Conheço dos termos de apostilamento aqui descritos, termos de recebimento definitivo também aqui arrolados, e, por fim, propõe a aplicação de multa aos responsáveis pelas alterações e majorações aos quantitativos promovidos pelos aditivos, senhor Alberto Alessio Batista, coordenador-geral da UCP-TU São Bernardo do Campo, BID, pela majoração de 90,77% do valor contratual do lote 1 e ainda 103,78% do lote 4, estipulando-lhe multa de 1.000 UFESPs, e ao senhor Geraldo José Calmon de Moura, coordenador-geral da UCP-TU São Bernardo do Campo, BID, pela elevação do patamar de acréscimo de 23,88% para 38,99% do lote 2, estipulando-lhe multa de 300 UFESPs. Também encaminho peças dos autos ao Ministério Público Estadual. Em discussão? Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. Item 58, pregão e contrato firmados entre a Prefeitura de Mairim, que é a empresa CVS Comércio de Alimentos, para fornecimento de cestas básicas de alimentos aos servidores públicos no valor de cerca de R$ 2.300.000. A falha apontada pela fiscalização teria sido a não indicação da composição do orçamento básico e o fato do orçamento básico indicado ter sido conter preços bem inferiores àqueles de mercado pesquisados. Órgãos técnicos convergiram pela irregularidade do pregão e do contrato. Passo ao voto. Entendo que as falhas constatadas são graves e comprometem a lisura do procedimento, com destaque para a falta de compatibilidade entre o preço orçado e os de mercado, tendo em vista que o valor estimado pela Prefeitura foi de R$ 1.800.000, mais ou menos, a contratação se deu pelo preço de 2 milhões, quase 2.400.000, conforme reconhece a municipalidade, o orçamento básico das cestas básicas estava defasado, fato que levou a origem a apresentar nova pesquisa de preços 15 dias após a publicação do aviso de licitação. O orçamento defasado, quando utilizado, além de não refletir a compatibilidade de preços estimados com aqueles do mercado, pode ter contribuído para desestimular a competição de possíveis interessados. Concorreu ainda para a baixa competitividade a ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação. Assim, acompanho os órgãos técnicos e voto pela irregularidade do pregão e do contrato, aplicação de multa de 200 UFESPs. Em discussão e votação, aprovado. Item 59, pregão presencial e contrato entre a Prefeitura de Barrinha e a empresa Eco Brasil Construtora para fornecimento de materiais destinados à construção de 296 unidades habitacionais com dinheiro de convênio firmado com o CDHU. A fiscalização anotou falhas pelas quais os responsáveis foram notificados, apresentaram justificativas, a TJ Economia pela regularidade, a TJ Engenharia pela irregularidade, da mesma forma que Chefia pela irregularidade. Passo ao voto. Não houve, de fato, a indicação de referência de preços, nem database, nem comprovação de pesquisa de mercado. Embora o ex-prefeito tenha alegado a sua realização, não encaminhou documentação comprobatória.
Também não houve publicação do aviso do edital em jornal de grande circulação, necessária em razão do vulto da contratação. Portanto, voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão e votação. Aprovado. Item 60, concorrência, tipo técnica e preço, e contrato firmado entre a Prefeitura de Guarulhos e o consórcio Lenk Transum para prestação de serviços técnicos de engenharia para apoio ao gerenciamento, supervisão e fiscalização de projetos relativos à infraestrutura urbana do Programa Mobilidade Urbana do município. Fiscalização foi pela irregularidade da matéria, assim como, após análises justificativas, as assessorias de ATJ e chefia, pela regularidade, no entanto, a área de ATJ econômica. Passo ao voto. Acompanho manifestações desfavoráveis. Dentre as falhas constatadas, destaque-se como principal a ausência de especificação de projetos, edificações e obras, o que tornou imprecisos os critérios de pontuação das propostas técnicas e inconsistente o orçamento prévio elaborado. Outro apontamento falho foi a exigência de editalício de apresentação de atestados acompanhados de CAT para fins de qualificação técnico-operacional. Portanto, voto pela irregularidade do ajuste com multas individualizadas de 160 UFESPs. Em discussão e votação. Aprovado. Item 61, concorrência e contrato, feito pela Prefeitura de Praia Grande, construtora Fortex, para execução de obras e serviços de engenharia, bem como aditivo visando suprimir serviços previstos no correspondente a 11,9% do montante total. A instrução foi toda pela irregularidade. No tocante à execução contratual, apontou a ocorrência de algumas impropriedades. A TJ entendeu esclarecidos os apontamentos, opinando pela regularidade. Na mesma trilha da TJ, penso que a origem justificou a contento os apontamentos em relação à utilização de orçamento defasado. O lapso decorreu em face da dependência de aprovação do projeto pela Caixa Econômica Federal. Assim, se optasse por promover a atualização do orçamento, o município corria o risco de perder os recursos oriundos do PAC. Quanto à ausência de previsão de visita técnica, considero que essa só deve ser adotada quando absolutamente indispensável, sendo certo que sua realização insere-se no poder discricionário da administração. Com relação ao aditivo, vejo que a única falha atinente à vigência da garantia pode ser relevada. Com relação à execução contratual, apesar dos apontamentos da fiscalização, entendo que possa ser considerada regular, devendo ser expedida de recomendação à Prefeitura para que evite futuros descompassos entre o cronograma e o andamento das obras. As demais intercorrências demandam algumas maiores ponderações. Por exemplo, a questão da realocação das famílias dependia da conclusão de outra obra a cargo do governo federal, afastando a responsabilidade da Prefeitura pela paralisação das obras e pelo eventual atraso do prazo estabelecido. Também contribuiu para esse atraso, para a alteração do prazo, o fato de que algumas famílias realocadas se recusaram a deixar o local, culminando na celebração do aditivo para sua readequação. Portanto, voto pela regularidade da concorrência do contrato e do aditivo, bem como do acompanhamento da execução contratual. Em discussão e votação. Aprovado. Item 62, convênio firmado entre a Prefeitura de Rio das Pedras e a Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus, Hospital e Maternidade, São Vicente de Paulo, para o atendimento junto ao pronto-socorro, nos casos de urgência e emergência, e atendimento ambulatorial a pacientes do SUS, encaminhados pela rede pública municipal. Fiscalização foi pela irregularidade da matéria, em função de várias impropriedades, constantes aqui do relatório que já encaminhei a Vossas Excelências. Vieram justificativas. A TJ econômica foi pela irregularidade da matéria. No mesmo sentido, de ATJ, entendo que a matéria não comporta juízo de regularidade. Algumas das falhas aqui verificadas são idênticas a outras apontadas em ajustes anteriores, firmados entre as mesmas partes já julgados irregulares. Registro ainda que, quando do julgamento do TC 325010, envolvendo o convênio firmado em 2010 entre as mesmas partes, sob relatoria da eminente conselheira Cristiana de Carlos Moraes, foram verificados equívocos da mesma natureza, tendo essa casa expedido recomendação à origem. Assim, insuficientes as alegações, mormente em relação à ausência de demonstração da vantagem econômica para a administração em detrimento da realização direta do objeto, uma vez que a Prefeitura sustentou ser desnecessária
sua comprovação. Também insuficiente alegações a respeito do apontado quanto às atividades cadastradas no CNPJ e a regularização da entidade para a obtenção da certificação de utilidade pública. A agravar a situação, não houve nenhuma justificativa para a precariedade da previsão de aplicação dos recursos financeiros no plano de trabalho, contrariando o artigo 116, parágrafo 1º da Lei 8666. Portanto, sou pela irregularidade do convênio e aplicação de multa de 200 UFESPs, bem como o envio de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado. Em discussão e votação, aprovado. Item 63, contas da Câmara Municipal de Piracicaba do ano de 2014. A instrução da matéria evidenciou o atendimento dos principais índices legais e acompanho essas manifestações dos órgãos técnicos pela regularidade com ressalva das contas da Câmara, com as recomendações devidas aí relativas à área de quadros de pessoal e à desproporção entre cargos de comissão e cargos efetivos. Em discussão e votação, aprovado. Item 64, peço sua retirada de pauta. Cada matéria, continua Vossa Excelência com a palavra. Item 65, contas de 2014 da Prefeitura de Boa Esperança do Sul. A TJ, chefia MPC-SDG, foram pela emissão de parecer prévio desfavorável. De fato, as despesas com o Fundeb atingiram apenas 92,91%. Há uma situação de irregularidade na questão dos precatórios. O resultado da execução orçamentária é deficitário em cerca de 7% e o resultado financeiro negativo, apesar de abaixo do equivalente a um mês de arrecadação, que seria aceito por essa casa, no entanto, revela, por outro lado, uma total incapacidade de pagamento de dívidas de curto prazo. De cada R$1 devido, só haveria disponibilidade de 22 centavos e todos os restos a pagar seriam não processados. Portanto, por todo esse desajuste aqui, acompanho órgãos técnicos pela emissão de parecer prévio desfavorável. Em discussão, em votação, aprovado. O item 66, também peço sua retirada de pauta. Deferido. O item 67, contas da Prefeitura de Estrela do Oeste, relativas ao ano de 2014. Aqui acompanho a TJ-MPC e voto pela emissão de parecer técnico favorável. Em discussão, em votação, aprovado. No item 68, contas de 2014 da Prefeitura de Mirante do Paranapanema, aqui os órgãos técnicos divergiram, a TJ pela emissão de parecer favorável, MPC desfavorável. O MPC opinou pela emissão de parecer desfavorável por conta da falta de regulamentação do sistema de controle interno em razão da compensação previdenciária de forma unilateral, sem homologação da Receita ou decisão judicial. Passo ao voto, verifica-se que a administração do município cumpriu os principais aspectos da gestão administrativa. Em relação aos encargos sociais, destacam-se atos que culminaram com a compensação de créditos junto ao INSS no montante de cerca de R$2.300.000. Atualmente, com o amadurecimento dos debates sobre a questão em plenário e com a colaboração dos estudos feitos por SDG, resultou em se aceitar que o tema deve ficar circunspecto ao âmbito do órgão federal interessado, conquanto ainda não haja efetiva aplicação de penalidade administrativa, autuação, por conta das medidas adotadas pelo município. Assim, já foi decidido pelo Pleno, os autos do TC 163002613, ao reexaminar contas do município de Macedônia e outros processos. Portanto, sou pela emissão de parecer prévio favorável, com a abertura de autos próprios para justamente tratar dessa compensação financeira previdenciária e o oficiamento à Receita Federal. Em discussão, em votação, aprovado. Item 69, recurso ordinário interposto por Celso Capato, ex-prefeito de Olambra, contra a sentença proferida pelo eminente auditor Márcio Martins de Camargo, que julgou regular a prestação de contas no valor de R$33 mil e irregular a prestação de contas relativa ao montante restante de R$3 mil repassados pela Prefeitura. A ONG Bola para Frente, em 2008, com condenação da entidade beneficiária à devolução do valor utilizado indevidamente. A TJ, chefia e SDG foram pelo não provimento do apelo, preliminarmente conheço do recurso. Conhecido.
No mérito, nego-lhe provimento. Em discussão e votação, aprovado. Item 70, inclusive peço para relatar conjuntamente itens 70 e 71. Deferido. Tratam, respectivamente, de recursos ordinários interpostos pelos interessados do Instituto de Gestão de Projetos da Noroeste Paulista, GEPROM, e Prefeitura de Avaí, respectivamente, contra decisões que julgarem irregulares suas prestações de contas, condenando as beneficiárias à devolução de recursos aos cofres públicos. Preliminarmente, conheço dos apelos Conhecidos. e, no mérito, acompanhando o SDG, nego-lhes provimento. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovados os votos do relator, esgotada a matéria constante da ordem do dia, indaga o Dr. Rafael Baldo se deseja vista de algum dos processos. Não, excelência, obrigado. O Ministério Público não requer vista dos processos. Palavra dos conselheiros, se desejarem se manifestar. Cumprimento a todos e declaro encerrada a sessão.